Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, aos munícipes que nos acompanham em casa, pela TV, pela rádio, aos munícipes que nos acompanham na galeria dessa casa, meu boa tarde. Eu gostaria de solicitar à TV Câmara para que exibisse um filme, por gentileza, para a gente fazer as explanações na sequência. Enfrentar a seca no Sudeste, algumas empresas desenvolveram uma estratégia de baixo custo, tratar o próprio esgoto e reutilizar a água. Confira na coluna Sustentável com o repórter André Trigueiro. A água de reuso já é um bom negócio, especialmente em São Paulo, castigada por uma das piores estiagens da história. É o caso desta locadora de roupas e toalhas para salões de beleza. Aqui lava-se 2 milhões de peças por mês. Para isso é preciso muita água, 20 mil litros por dia. A solução foi reaproveitar a água despejada pelas máquinas. Esse espaço pequenininho nos fundos da empresa, são apenas 7 metros quadrados, é o suficiente para abrigar uma mini estação completa de tratamento de esgotos. A água ensaboada da lavanderia vem parar aqui, é filtrada e se transforma em água de reuso. Essa é a etapa final do tratamento. Aqui, a água é devolvida às máquinas de lavagem. Menos custo, menos desperdício para a empresa. O investimento foi de R$80 mil. A água reutilizada aliviou as contas da empresa. Eu gastava uma média de R$8 mil por mês para a manutenção da minha água. E hoje eu estou gastando entre os produtos químicos, o tratamento, tudo mais, eu estou gastando 3. Então, se nós fizermos um cálculo muito rápido, eu estou levando uma vantagem de R$5 mil por mês. A gente vai mostrar agora uma parte importante do processo de tratamento de esgoto dentro da empresa, que é o lodo residual, aquilo que é retido pelos filtros. Vamos mostrar? Tem uma cor acinzentada, olha só. O que é isso? Isso aqui é um lodo do efluente de tratamento, onde nós temos aqui em estado semissólido, com uma porcentagem significativa de água. Não é um resíduo perigoso, por exemplo, a questão dele seco, como tem 90% de algodão, ele pode servir como biomassa. Por exemplo, devido à fibra ser grande de algodão, ele pode ser agregado junto com o artefato da construção civil, fazendo um tijolo ecológico, que é uma das alternativas que a gente está buscando. Há 7 anos, este shopping em São Paulo começou a transformar em água o esgoto que vem dos sanitários e da praça de alimentação. Resultado, a conta d'água, que era de R$80 mil por mês, caiu para 20 mil. Até o momento, já foi possível economizar R$2,5 milhões. O sistema me permite eu consumir 30% a menos de água da rede pública, reutilizando a água que eu tenho aqui internamente no shopping e que normalmente seria descartada. A água que é reutilizada no shopping tem essa coloração meio amarelada, só que para evitar o risco de algum cliente ou funcionário fazer uso dessa água como água potável, eles têm o cuidado de misturar um corante dessa cor azul, para que o resultado final fique mais ou menos assim, ó. É com essa coloração meio azul esverdeada que a água de reuso circula pelo shopping. Ninguém estranha o uso dessa água na limpeza do shopping, nos equipamentos ou no ar-condicionado. Mas e nos banheiros? Eu estranhei até o momento que eu tive que fazer o trabalho da escola, que eu descobri o porquê que era daquela cor. Qual foi o trabalho da escola? Sobre o reuso da água, e eu fiz sobre o shopping. Levei uma nota muito boa por isso. Esta fábrica de remédios em Itapevi, na Grande São Paulo, produz 9 milhões de litros de água de reuso por mês. O que não é usado na indústria é doado para a prefeitura local para limpar ruas e regar canteiros. Nós disponibilizamos durante um ano cerca de 220 mil litros de água. E esse recurso nós temos intenção de aumentar gradativamente, conforme nós aumentarmos também o volume nosso de tratamento. Você já viu aqui na coluna Sustentável o maior projeto de água de reuso da América Latina. É o Aquapolo, uma parceria da Sabesp, a Companhia de Águas e Esgotos de São Paulo, com a iniciativa privada, que distribui água de reuso para 10 fábricas da região do ABC. A economia de água potável
equivale ao consumo diário de uma cidade com 500 mil habitantes. E poderia ser maior. O Aquapolo tem capacidade de produzir 1.000 litros por segundo de água de reuso, mas só entrega 650 porque faltam interessados. Um outro problema, segundo os técnicos do setor, é que as leis não são suficientemente claras no Brasil quando o assunto é água de reuso. No Brasil, a legislação não é específica para reuso, ao contrário de outros países do mundo que praticam isso há muito tempo, que têm legislações específicas que criam parâmetros que dão ordem para como fazer isso, atribuem responsabilidades, dão segurança às áreas executivas para que elas possam agir. Hoje, menos de 0,1% da água produzida no país é de reuso. Em Singapura, por exemplo, o percentual de água reciclada chega a 30%. Para este especialista da Universidade Federal do Rio de Janeiro, quando a água de reuso vira política pública, os resultados aparecem rápido. Israel consegue utilizar 70% do esgoto tratado. A sul da Europa, cerca de 40% a 50%. O mesmo número é alcançado em alguns estados americanos. Por aqui, até as comunidades rurais poderiam ser beneficiadas com a água de reuso. Pelas contas da Agência Nacional de Águas, com o esgoto tratado de uma cidadezinha de 20 mil habitantes, seria possível assegurar água para irrigar uma área equivalente a 60 campos de futebol. Evitar o desperdício de água não é o suficiente. O Brasil precisa fazer muito mais para evitar falta d'água e prestar mais atenção na riqueza escondida nos esgotos. Senhor presidente, senhores vereadores, por que essa matéria me chamou a atenção? Bauru passa por um momento de estiagem, faltas de chuva, e isso não é novidade, não é a primeira vez que a cidade passa por estiagem, já teve outros momentos, e Bauru precisa começar a fazer discussões mais aprofundadas no quesito água, porque não adianta a gente só ficar falando de economia, só falar da questão dos vazamentos, mas está aí, a matéria mostra a importância de fazer o reuso da água, né? O projeto que o vereador Carlão mencionou aqui, fala que o Poder Executivo deve criar uma comissão de estudos para a conservação de uso racional da água. Então seria importante que essa comissão de estudos para a conservação de uso racional da água começasse a tratar no município de Bauru a possibilidade do reuso da água e do esgoto. 1%, 0,1%, doutora Thelma, apenas no Brasil é reaproveitado a água. E a matéria deixa bem clara que essa economia, a longo prazo, acaba retornando para as empresas. Me honra com a parte, doutora. Eu realmente fico contente de ver que o assunto que a gente abordou na tribuna também reverbere nas palavras do senhor. E queria dizer o seguinte, que hoje na Folha de São Paulo, a notícia é o seguinte: com água de reuso, Grande São Paulo teria mais duas cantareiras. Então veja a importância da água de reuso. Muito obrigado, doutora. Então, e o DAI, com todo respeito, precisa, como diz o presidente, de uma forma emergencial, começar a discutir iniciativas concretas e definitivas para o problema da falta d'água, como, por exemplo, a drenagem do desassoreamento, na verdade, da lagoa de captação de água. Será que foi feito, senhor presidente, esse ano, o desassoreamento, para que se aumente o volume de água, para que em momento de estiagem, por exemplo, a gente sofra menos? Só ficar botando a culpa em São Pedro, ou comprar caminhões-pipas para servir água, na minha opinião, é necessário, mas é um retrocesso, porque se nós tivermos políticas eficientes para reaproveitar a água, para evitar o desperdício na própria ETA, que o desperdício é muito grande. Quem não conhece, vai fazer uma visita na ETA, vai ver quanto desperdício que tem. Fazer uma discussão para a substituição da atual rede de distribuição de água. Enfim, são projetos que têm que ser concretos e definitivos. Senão, toda vez, nós vamos ficar apagando fogo, como disse o Jabur hoje no segunda-feira, quando se tem água, né? Tem um problema, vai lá, se apaga o fogo. Nós precisamos de medidas concretas e definitivas para que a gente resolva o problema da falta d'água no município de Bauru. Por hoje é só, senhor presidente. Muito obrigado.